Será que a gente está diante de uma bolha imobiliária aqui no Brasil? Alguns lançamentos estão saindo aí com preços altíssimos. Além disso, se você olhar para o índice FIPE-ZAP, o preço dos imóveis vem subindo há 27 meses. E isso faz com que muitos desconfiem de que a gente esteja aí prestes a ver essa bolha estourar. Nesse vídeo, a gente vai trazer alguns dados, alguns fatos, para você entender se a gente está ou não diante de uma bolha imobiliária e entender, claro, como é que isso afeta os seus investimentos, como é que isso aqui afeta os seus fundos imobiliários e, enfim, vai pegar aí nossos 10 anos aqui de trajetória, te mostrar dados que a gente acompanha já há bastante tempo, mostrar qual é aquela única decisão que separa as pessoas que ganham dinheiro investindo em imóveis daquelas que perdem dinheiro investindo em imóveis. Então é um vídeo muito interessante, presta muita atenção nele, já deixa o dedo no like. Se tu usa bastante as redes sociais, provavelmente já viu esse tipo de publicação. As gerações mais novas estão reclamando do preço dos imóveis. E isso é porque está cada vez mais difícil de comprar um imóvel, né? Olhando para a evolução do preço do metro quadrado nos últimos 10 anos, a gente vê uma evolução constante com uma aceleração maior depois de 2020. E comparando ainda com o aumento dos salários, a gente vê que o aumento do preço dos imóveis foi bem maior. Será que isso já é um sinal de uma grande bolha imobiliária no Brasil? Para a gente entender isso, a gente primeiro precisa definir o que é uma bolha. Basicamente, uma bolha imobiliária é como a gente chama um aumento brusco no preço dos imóveis, que é causado por alguma alteração econômica, política, social. Como esses novos valores não refletem o preço real do imóvel, essa bolha tende a estourar, o que faz com que os preços também caiam bastante num curto período. Se a gente for imaginar o preço dos imóveis ao longo do tempo num gráfico, ele ficaria mais ou menos desse jeito. E isso é bastante parecido com o que aconteceu com os Estados Unidos na época do subprime. A bolha imobiliária mais recente que a gente teve na história foi ali por volta de 2008 a 2009. E na mesma época a gente teve movimentos muito parecidos com esse acontecendo em outros países do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha. E por que é importante analisar cenários como esse? As consequências podem ser arrasadoras para a economia. Como no caso de 2008, alguns exemplos foram a redução do patrimônio total das famílias americanas e aumento do desemprego naquela época. Duas métricas econômicas que demonstram impacto direto na população depois de um momento como esse. Perda de mais de 16 trilhões de dólares em patrimônio das famílias. Um pico de desemprego, saindo de 4,7% para 10%. A gente sabe que são consequências terríveis. Agora, para entender se isso realmente está acontecendo no Brasil, a gente precisa entender quais são os sinais de formação de uma bolha. Basicamente, ela é composta por 5 grandes etapas. A primeira etapa é a expansão do crédito e aumento da demanda. Durante alguns períodos de crescimento econômico, os bancos centrais podem reduzir as taxas de juros para estimular os empréstimos e os investimentos. Essas taxas tornam os empréstimos mais acessíveis, incentivando as pessoas a comprar imóveis. E aí isso acaba aumentando a demanda por moradia. Como na crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, que a expansão do crédito foi um dos fatores iniciais-chave. Isso começou bem antes da crise de 2008, ainda na década de 90. O segundo fator é a especulação e excesso de investimentos no setor imobiliário. Conforme os preços começam a subir, os investidores começam a ver o mercado imobiliário como uma oportunidade lucrativa, o famoso compra na alta. Os especuladores entram no mercado, compram imóveis não para morar, mas para revender a preços mais altos. Posso até dar como um exemplo aqui em Porto Alegre, eu, às vezes, rodando no feed do Instagram, vejo direto anúncios de construtoras que estão vendendo imóveis para Airbnb em Porto Alegre. Esses imóveis são apartamentos pequenos, geralmente ali um estúdio, e vendem como se fosse um ótimo investimento em Porto Alegre. Não sou nenhum especialista de turismo, mas eu imagino que Porto Alegre não tenha uma demanda tão alta assim para tanto investimento em Airbnb. E isso é um exemplo de algo que pode acabar acontecendo no início de uma bolha imobiliária. E aí, lógico, isso acaba aumentando ainda mais a demanda e os preços. Imagina, a gente tem um apartamento num bairro X. Esse apartamento está sendo vendido por 400, 500 mil reais. E aí a construtora vai lá, faz um monte de apartamento pequeno, apartamento de 20, 30 metros quadrados, e vende esses apartamentos por 400 mil. Agora aqueles apartamentos maiores, ali de 60, 70, 80 metros quadrados, que estavam 400 mil, eles vão subir para 500, 600, 700. E aí isso vai aumentando os preços ali, quase como um efeito dessa nova oferta de imóveis mais caros. E isso leva ao terceiro fator, que é a aceleração da valorização dos imóveis. Os preços começam a disparar por causa da demanda e da especulação, os vendedores ajustam os preços para acompanhar a alta e a valorização fica excessiva. Os preços começam a ultrapassar o valor real dos imóveis, ou seja, o valor
baseado em localização, características físicas, e são, na verdade, impulsionados só pela especulação e otimismo de mercado. Como na crise do subprime, era isso que vinha acontecendo recorrentemente nos Estados Unidos. O quarto fator, de novo, conecta ali com a construção desses Airbnbs, uma construção excessiva e desequilíbrio da oferta e demanda. Desenvolvedores que acabam vendo a demanda alta começam a construir mais propriedades. Inicialmente, a oferta pode não acompanhar a demanda, mantendo os preços altos, e eventualmente a construção excessiva pode levar a um excesso de imóveis, que prepara o terreno para uma queda. Um exemplo histórico foi entre 1990 até 2006, o lançamento de novas obras nos Estados Unidos só estava subindo. Demonstrava o otimismo dos construtores e incorporadores com a demanda crescente pelos imóveis. E na época, os lançamentos de imóveis atingiram um dos maiores picos dos últimos 70 anos. E aí o quinto fator é o estouro da bolha, que é o colapso dos preços. A facilidade do crédito acaba levando a um excesso de empréstimos que gera uma dificuldade de pagamento. A partir daqui, a demanda por imóveis começa a diminuir. Menos compradores, os preços começam a despencar, os investidores começam a se desfazer dos imóveis a preços baixos, gera um ciclo de venda forçado. Os investidores e compradores começam a perceber que a valorização dos imóveis não é sustentável, e isso acelera o pânico e a fuga do mercado. Depois do colapso da bolha imobiliária em 2008, o mercado foi severamente impactado, com queda de até 50% do valor dos imóveis em algumas áreas. São impactos desastrosos, a gente tem vários exemplos históricos, a gente entendeu como funciona uma bolha, e será que esses são os mesmos sinais que estão começando a aparecer no Brasil? Vamos então para os fatos, né? Primeiro o crédito vai encolher. A ABCIP já espera uma queda de 15% a 20% no financiamento imobiliário em 2025, por causa da Selic ainda nos 2 dígitos. Só que isso acontece depois de um aumento do crédito em 2024. Ou seja, até a virada de 25, a gente tinha uma expansão de estímulo através do crédito para a compra de imóveis, que naturalmente aumentava a demanda por imóveis. Aqueles anúncios que eu comentei ali, que eu vi, eles eram ali mais ou menos na metade do ano passado, né, falando de novas incorporações, novos crescimentos, investimentos ali para a Airbnb em Porto Alegre. E isso, logicamente, também muito ligado a esse aumento que a gente teve no crédito em 2024. Mas os juros mais altos do final do ano passado para cá passaram a travar um pouco mais esse estímulo. O segundo ponto é que os preços seguem descolando da inflação. Somente no primeiro trimestre, o FIPZAP acumulou quase 1,9%. que é 2 vezes o IPCA do mesmo período. O preço de venda dos imóveis segue numa valorização acima da inflação média do país, o que demonstra uma força nos preços que segue até os dias atuais. E aqui a gente começa a perceber que já tem um descasamento. O crédito já está com expectativa de desacelerar, podendo trazer uma demanda menor, mas os preços de venda dos imóveis ainda estão em alta. Em terceiro, a oferta está mudando. O Globo mostra que as construtoras abandonaram a classe média. 50% dos lançamentos agora são Minha Casa Minha Vida. E o resto está focado em construções de alto padrão. Praticamente metade das vendas foi focado no Minha Casa Minha Vida. Isso aconteceu ali em São Paulo. Mas também é verdade para o resto do país. De 10 anos para cá, as construtoras têm cada vez mais se polarizado para alto padrão ou padrão mais baixo. Olha como é que está a linha vermelha, que é a venda de imóveis de padrão médio no Brasil de 2015 a 2024. Praticamente não muda nos últimos anos. Em compensação, a quantidade de venda de imóveis no total tem aumentado ao longo dos últimos anos, assim como a quantidade de lançamento de imóveis, principalmente de padrão mais baixo, o que demonstra a confiança das construtoras nesse segmento. E isso também acaba casando com o novo plano do governo de expandir tanto a renda máxima quanto os valores máximos de imóveis que podem se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Ou seja, mesmo com crédito limitado e com financiamento pela Caixa mais difícil, os lançamentos e os preços continuam subindo. Será que a demanda vai acompanhar ou será que os comportamentos assim indicariam uma nova bolha se formando no Brasil? Essa conta, na verdade, não está fechando, né? E o que eu quero olhar contigo aqui na sequência é justamente isso. O que está acontecendo agora com o mercado imobiliário e como que isso vai refletir no futuro, principalmente no próximo ano para quem investe no setor. E também como isso impacta nos fundos imobiliários. E nesse ponto eu preciso te alertar que eu vou dar uma resposta aqui que é uma resposta que serve para todo mundo. É para os mais de 1 milhão de inscritos que a gente tem aqui no YouTube. Então, se tu quer um direcionamento mais focado na tua realidade, nos teus objetivos financeiros, o melhor caminho aqui é agendar uma consultoria de investimentos gratuita. Nesse momento, você ganha uma versão freemium do nosso serviço, onde você vai ter um consultor certificado olhando para a tua realidade e vai entender como potencializar os teus investimentos pensando no longo prazo. E quem é cliente do Clube do Valor também tem um parceiro especializado para tomar todo tipo de decisão financeira, inclusive na hora de comprar um imóvel ou fazer qualquer tipo de movimentação financeira importante. A gente tem aqui parceiros que nos ajudam até na hora de escolher
o melhor banco para fazer o teu financiamento. Então, se você quer passar por essa consultoria gratuita, clica no primeiro link da descrição e garante uma das 5 vagas restantes para a próxima semana. Em 1 hora, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre a tua carteira, inclusive as dúvidas que você pode vir a ter depois de terminar de assistir esse vídeo. Como fez esse investidor, que disse que a consultoria é justamente para quem investe, mas não tem tempo para acompanhar esse tipo de movimentação do mercado. Será que a gente está numa bolha? Na verdade, não nos parece que a gente tem um cenário parecido com o que a gente teve em 2008 nos Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos, na verdade, o que aconteceu foi que as pessoas pegaram esses empréstimos que estavam mais facilitados e se viram sem dinheiro para quitar a dívida. E aqui é justamente o contrário, o crédito está sendo dificultado. E eu também tenho outro ponto, outro paralelo para fazer aqui. Os leilões de imóveis explodiram no Brasil nos últimos anos. Só em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. Em 2023, 26 mil. Só no primeiro trimestre de 2024 foram 44 mil imóveis leiloados. E isso acontece justamente porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o financiamento. Nessa mesma leva, a inflação crescente e os altos custos de construção levam ao encarecimento dos imóveis. Se a demanda cai, acontece o que resultou na crise norte-americana, que é um desequilíbrio no mercado. Pô, Kevin, então tu tá falando que a gente tá se encaminhando para uma crise como dos Estados Unidos em 2008? Não, na verdade eu tô falando justamente o contrário, né? O que eu fiz aqui foi te fazer entender o que causa uma crise imobiliária. Algo dessa magnitude pode acabar afetando muitas outras frentes, como a própria Bolsa de Valores. Mas, como eu te mostrei ali, o que a gente está vivendo nesse momento não está perto de virar uma crise desse tamanho. Logicamente, em primeiro lugar, não dá para prever o futuro. A grande verdade é que o ser humano é muito ruim em prever o futuro, mas o que a gente pode fazer é lidar com os dados que a gente tem hoje. O mercado imobiliário brasileiro tem por característica não sofrer fortemente com a pressão de queda, porque o cara que tem uma casa e quer vender ela a 1 milhão, caso ela se desvalorize e passe a valer 600 mil, tem muito mais chance desse cara segurar o imóvel por mais 3, 4, 5 anos até conseguir vender por 1 milhão. Isso é algo mais cultural do brasileiro, que acaba valorizando muito mais os imóveis do que qualquer outro investimento. Às vezes, se ele vê uma carteira de investimentos de 1 milhão passar para 600, o primeiro instinto dele vai ser vender toda. No imóvel é justamente o contrário. As pessoas tendem a segurar o preço e não querer vender por aquele preço mais baixo, porque ela tem na cabeça dela que aquele imóvel vale 1 milhão e não vai vender por 600 mil por nada no mundo. Dá uma olhada nesses dados da Seic. Essa tabela mostra o histórico de variação do preço dos imóveis de diversos países no mundo. O detalhe aqui é que o Brasil mostra uma alta variação positiva frente a outros países como Canadá, Peru e Estados Unidos. E além disso, a gente tem outro gráfico aqui que mostra a variação do preço dos imóveis nos últimos 10 anos. Percebe que não necessariamente esses períodos de queda são queda nos preços, mas sim períodos que a variação do preço não foi puxada para cima. Então foi um período que o preço simplesmente não subiu. Enquanto isso, olha nos Estados Unidos o que aconteceu. Teve uma queda grande nos preços. Aonde que eu estou chegando com tudo isso? Apesar de sim ser um momento ruim para o mercado imobiliário, não tem motivo ainda para a gente ter um estouro na bolha. O que pode acontecer é esses movimentos que eu citei há pouco que dificultam o desenvolvimento do setor. Pô, Kevin, e no caso dos FIIs, o que vai acontecer e o que eu faço? Bom, o que pode acontecer nos fundos imobiliários é algo que a gente já vê acontecer diversas vezes ao longo da história, em vários ciclos. O setor imobiliário, logicamente, afeta diretamente a performance dos fundos imobiliários. Os potenciais podem ser desvalorização dos ativos, caso o preço dos imóveis caiam, redução no rendimento, aumento da vacância, aumento na inadimplência, aumento do risco. Só que a gente vê que os fundos imobiliários já sofreram um baque e esse ano, inclusive, já tiveram uma recuperação bem forte. Logicamente, os últimos anos dos fundos imobiliários não foram fáceis, né? Os últimos 5 anos a rentabilidade está praticamente no 0 a 0. E isso é suficiente para alguns investidores, como o Otávio, desistir dos FIIs. Só que, ao mesmo tempo, ainda tem muito FII pagando mais de 1% ao mês. E isso também faz com que outra parte dos investidores veja o momento como uma oportunidade para crescer a renda passiva. E olhando para a média do IFIX, puramente para dados, a gente vê o mercado numa média baixa de preço. E antes de te dizer o que nós no Clube do Valor achamos disso, comenta aqui embaixo se tu tem FIIs na carteira e o que está pensando em fazer com essa classe de ativos. Mas vamos lá, para te responder, a gente precisa fazer um combinado. Ninguém consegue prever o futuro. Então o que eu posso te dizer até aqui sobre o mercado de FIIs, nesse contexto de 2025, é o seguinte: a Selic tende a continuar subindo mais um pouquinho, até metade do ano talvez, e a perspectiva é que final do ano a gente possa ter algum corte na Selic. Ainda não existe uma perspectiva sólida de melhora no mercado financeiro brasileiro como um todo, e os imóveis e os fundos imobiliários tendem a sofrer com a alta da Selic. Mas nota que essa alta da Selic a gente está falando de algo para agora, né? O mercado já prevê.
E o mercado ele tende a antecipar essas movimentações. Tanto que desde metade de fevereiro ali, que é quando os FIIs começaram a ter essa recuperação, é também o momento onde o DI futuro, que é efetivamente o que o mercado está prevendo para a taxa de juros, começou a cair. Então também não dá para tentar prever essa movimentação do mercado de FIIs com base no que a gente já sabe que vai acontecer, que é um aumento leve da Selic. Isso não quer dizer que os FIIs vão cair novamente agora no curto prazo. Porque o mercado ele já precificou isso, o mercado já sabe que isso vai acontecer, e algo que o mercado já sabe que vai acontecer já está incorporado nos preços e não faz mais preço. Então aquele cara que acha que é esperto, que vai comprar os FIIs quando a Selic começar a cair efetivamente, ele já está atrasado, porque o mercado já sabe que a Selic vai cair e os FIIs já estão precificados com essa queda. Mas, logicamente, pode ser que amanhã saia uma notícia que faça o cenário mudar completamente. Então, não dá para saber. Mas o que dá para saber é o que fazer com os investimentos. Aqui no Clube do Valor, a gente não acha que é a hora de vender FIIs. Principalmente para investimento com foco no longo prazo. Inclusive, a gente está em alguns casos até comprando, né? Porque aqui a gente segue um sistema que nos diz exatamente quando comprar na baixa e vender na alta. É um sistema mais simples do que tu pensa. A única coisa que você precisa fazer nesse momento, tanto com os FIIs quanto com os ativos de renda fixa, é seguir o sistema de alocação estratégica. Te dando um exemplo real aqui, vamos imaginar que a tua alocação ideal seja 50-50 entre FIIs e Tesouro Selic. Se com essa queda dos FIIs, a gente veja que a tua carteira saiu de 50% para 33% em FIIs. O que você faria é simplesmente comprar mais FIIs para fazer com que a tua carteira volte para os 50-50. Se tu montou essa carteira no início do ano e agora os FIIs estão mais pesados, na verdade o que você faria é comprar mais renda fixa para equilibrar de novo e voltar para os 50-50. E isso basicamente evita que você compre os ativos errados na hora errada. Essa é uma forma eficaz e segura de sempre saber a hora de comprar ou de vender um ativo sem precisar fazer nenhuma previsão de mercado. Você sempre vai comprar na baixa para vender na alta, que é o que todo investidor busca, mas nem todos têm estômago para isso. Sendo bolha, não sendo bolha, o preparo vence qualquer previsão. A gente vai deixar um link aqui de outro vídeo do canal que complementa esse para você continuar aprendendo sobre investimentos. Grande abraço e até o próximo.